Oi, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo, tá? Eu me chamo Patrícia e eu sou estudante do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistema pela Faculdade Joaquim Nabuco, a Uninabuco. E eu estou fazendo esse vídeo que é para a atividade contextualizada da disciplina de Organização e Arquitetura de Computadores. E eu escolhi como tema para falar nesse vídeo memórias, tá? Então, o que são memórias? Falando resumidamente, memórias são componentes que fazem parte de alguns dos muitos dispositivos eletrônicos que utilizamos. Eles são responsáveis por armazenar dados em caráter permanente ou temporário. Aí nas imagens aqui temos a memória cache, a memória ROM, a memória RAM, SSD e disco rígido, tá? Que eu irei falando no decorrer do vídeo sobre cada um deles. Primeiro de tudo, temos aqui também a hierarquia, que ela é representada como uma pirâmide, tá? No topo da pirâmide, nós temos os registradores. E os registradores, eles ficam dentro da CPU. E por esse fato, eles têm uma velocidade extremamente alta. Ele é de alta velocidade. E a capacidade de armazenamento dele acaba sendo menor. Ele é de baixa capacidade de armazenamento. E o custo por byte acaba sendo mais alto dos registradores. Logo em seguida, temos a memória cache. Já as memórias cache, ela também tem uma velocidade muito alta, mas o armazenamento dela é bem maior do que o dos registradores, que é onde fica armazenadas as informações que são bastante utilizadas pelos processadores. E os processadores, eles fazem as buscas das informações antes de chegar na memória principal, eles fazem a busca na memória cache, que é onde fica guardados os dados que serão utilizados pela CPU, tá? Então a memória cache, ela fica entre a CPU e a memória principal. E ela pode ser também somente de um nível ou de três níveis, que é o L1, o L2 e o L3, tá? A memória principal, ela é responsável por armazenar as informações enquanto o computador ele realiza as operações e ela é uma memória mais lenta que a memória cache, tá? As memórias principal, que é a ROM e a RAM, tá? E elas não podem ser acessadas pelo usuário, porque ela é acessada diretamente pelo processador e também são subdivididas entre memórias voláteis e não voláteis, tá? As memórias voláteis são as memórias SRAM e a DRAM, tá? No caso, a SRAM, original do inglês Static Random Access Memory, são memórias estáticas que não precisam ser atualizadas frequentemente, tá? As informações não precisam ser atualizadas frequentemente. Já as DRAM é que o significado Dynamic Random Access Memory, elas têm a necessidade de constante atualização das informações armazenadas. O fato delas serem voláteis significam que elas precisam de energia elétrica para manter suas informações armazenadas quando há o desligamento da energia. Aí elas perdem as informações guardadas quando tem esse desligamento da energia. Então, elas precisam de energia elétrica para manter essas informações. Por outro lado, nós temos as memórias não voláteis, que nesse caso são as memórias ROM, tá? Significa que elas mantêm as informações
mesmo quando há o desligamento da energia elétrica. Em seguida, no finalzinho da nossa pirâmide, nós temos a memória secundária, tá? E essas memórias secundárias, elas ficam na base da pirâmide e elas são acessíveis aos usuários. Elas não são voláteis quando há o desligamento de energia e elas continuam com as suas informações salvas. Temos como exemplo o disco rígido, né? E as memórias SSD, que são as mais novas. Tem também o HD interno, cartão de memória, pendrive, CD-ROM, DVD-ROM e Blu-ray, tá? Falando um pouco mais sobre o disco rígido, que também está nessa pirâmide, o disco rígido, ele é um dispositivo de armazenamento que consiste em um disco de alumínio revestido por um material magnético que contém uma bobina que se chama cabeça de gravação e que através de pulsos magnéticos eles possibilitam que o cabeçote grave e faça a leitura dos bits. E como ele circula, uma volta completa é chamada de trilha, e cada trilha é dividida em setores. O disco rígido também contém uma camada de preâmbulo, que é um espaço que indexa os dados que são lidos, tá bom? Então, gente, nós também podemos verificar, podemos extrair as informações dessa nossa pirâmide de quanto mais alto estiver ao topo, se encontrar memória, menor vai ser a capacidade, tá? De armazenamento e seu acesso ele vai ser mais rápido, de alta velocidade, porém o seu custo por bit será mais alto. No caso das memórias mais próximas à base da pirâmide, vai ser mais lento, tá? De baixa velocidade, e o seu custo por bit será menor e a capacidade de armazenamento ela vai ser alta, tá bom? Então, esse foi um resumo sobre o assunto estudado com relação às memórias. Muito obrigada pela atenção de todos.